Romanos capítulo 2, de 17 a 24, diz assim: Mas se tu és chamado judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia dos cegos, luz os que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens na lei a forma da ciência e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu que abominas os ídolos, roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Querido Senhor e Rei, concede-nos na tua bondade a graça de ter ouvidos para ouvir, de maneira que teu Espírito, ao falar, seja nesta noite escutado por cada um de nós, no íntimo do nosso coração. Concede-nos esta graça, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, com certeza, e eu não tenho a menor dúvida disso, eu creio que todos nós aqui repudiamos a hipocrisia. E de todas as hipocrisias que somos capazes, a pior delas é a hipocrisia religiosa. Por quê? Porque lançamos mão de Deus, do seu nome e da sua palavra para camuflar, para esconder uma realidade. Uma realidade que desvenda o fato que temos cometido um grave erro, o de divorciar o que Deus uniu. A palavra e a vida, a doutrina e a conduta ética moral, a coerência entre o que professamos em nossa confissão de fé e os valores e os princípios que adotamos para reger a nossa vida moral, econômica, profissional, familiar. Essa dicotomia entre vida secular, para a qual adotamos parâmetros que julgamos válidos, e vida religiosa. Essa departamentalização da vida em atitudes estanques, divorciadas, a vida religiosa, a vida pessoal familiar, e sem querer misturar as coisas, como se existissem vidas, como se pudéssemos fazer a separação daquilo que Deus uniu, como se só pudéssemos servir a Deus aqui e não o servíssemos quando damos uma aula, operamos um doente, advogamos a causa de alguém que está sendo injustiçado e assim por diante. Essa divisão entre vida secular e vida religiosa, ela é altamente prejudicial e perniciosa. E se nós, pecadores, nós temos aversão à hipocrisia, principalmente aquela que lança a mão da fé e das coisas de Deus para se dar bem e para querer obter prestígio e mérito diante dos homens, como Jesus, o Filho de Deus, ele se sentia quando na terra
conviveu com uma religiosidade a qual ele denunciou do início ao fim como sendo hipócrita dos pés à cabeça. Com certeza, a leitura das Escrituras, essa leitura revelará que Deus tem aversão à hipocrisia. E se as pessoas que hoje não buscam a Deus, não se interessam por Deus, não querem Deus nas suas vidas, elas ficam revoltadas com esta falta de coerência entre teoria e prática, entre ortodoxia, doutrina e ortopraxia, conduta moral, essa divisão entre vida secular e religiosa dos religiosos. Se eles ficam revoltados, Deus muito mais, e o próprio Deus tem denunciado na sua palavra o quanto isso é abominável aos seus olhos, e nós precisamos dar ouvidos às palavras de Deus. No capítulo 2 de Romanos, nós já temos aprendido sobre o juízo final. Paulo dedicou vários versículos e tratou das características do juízo final, ensinando-nos que, gostemos ou não, no juízo final, nós compareceremos diante do tribunal divino e seremos julgados por Deus, e Deus nos julgará com justiça. Sabe por quê? Porque o julgamento de Deus é segundo a verdade. Em segundo lugar, o julgamento de Deus será justo, porque ele será de acordo com as obras de cada um. O julgamento de Deus também será justo, nos ensina o apóstolo, porque Deus não fará acepção de pessoas, não levará em conta o sobrenome, os títulos ou os bens que alguém tem e possui. Deus não tem favoritismos nem favoritos quando julga. O julgamento de Deus será justo, porque Deus julgará a todos de acordo com o conhecimento que tiveram da lei, ou a lei revelada na palavra, ou a lei revelada na constituição moral do ser humano. Cada um será julgado de acordo com o conhecimento que obteve da vontade de Deus através da lei, quer a lei escrita no coração, ou a lei revelada escrita nas Escrituras Sagradas da Bíblia. O julgamento de Deus é justo, porque a penalidade divina para o pecado é a morte, indistintamente, para todos. O juízo de Deus é justo, diz Paulo, porque Deus não deixará o pecado impune. O julgamento de Deus é justo, porque não são os que ouvem a lei e a sua palavra que serão salvos, mas os que praticarem a sua lei. E como nenhum de nós é capaz de obedecer de maneira plena e perfeita a totalidade da lei divina, para por intermédio desta obediência obter diante de Deus um mérito para a salvação, então o juízo de Deus será justo. Por quê? Porque ele nos salvará através da justiça do seu próprio Filho, que ele imputa a cada um de nós, considerando a nossa. E é em consideração e sobre o mérito de Cristo que Deus, pela graça, por intermédio da fé, nos absolve no seu juízo final. O apóstolo também nos ensinou que Deus escreveu a sua lei 2 vezes. Ao criar o homem à sua imagem e semelhança, ele criou o homem um ser moral, porque o homem é representante de Deus na terra e é semelhante a Deus. Como Deus é um ser ético, moral, a sua natureza é santa e justa, ele assim nos fez seres morais e moralmente responsáveis. Por isso, os padrões de justiça e os códigos de conduta e de ética que existem em todas as civilizações, nações, povos e tribos, até mesmo aquelas que nunca tiveram contato com o homem chamado civilizado, esta lei escrita, inscrita, embutida e impressa por Deus na natureza constitucional do homem, revela que Deus não entregou à humanidade a sua própria sorte. O homem conhece naturalmente e instintivamente os padrões morais, e quando desobedece a estes padrões morais que estão registrados no seu próprio coração, a sua consciência ou os acusa, o sentimento de culpa, ou os recompensa quando agem de conformidade com a lei de Deus. No entanto,
Deus deu a sua lei por intermédio da revelação da sua palavra ao povo de Israel. E essa lei, ela foi escrita em tábuas, os 10 mandamentos. E eles tiveram acesso à lei de Deus de uma forma privilegiada, o que aumentou consideravelmente a sua responsabilidade, porque cada prerrogativa e cada privilégio aumenta a responsabilidade do ser humano. Quem sabe mais será mais cobrado, quem conheceu menos será menos cobrado, diz a palavra do Senhor. Então, o apóstolo chega exatamente agora a tratar especificamente com os judeus. E talvez você pergunte: isso é relevante para mim hoje, século 21? É claro que é, simplesmente porque os mesmos erros grosseiros que eles cometeram para com Deus e para com a sociedade do seu tempo, nós hoje também temos cometido para com Deus e para com os nossos contemporâneos e conterrâneos. E é aprendendo a denúncia divina por intermédio de Paulo para aquela geração que nós aprenderemos a não cometer os mesmos erros hoje que eles cometiam no passado. Vejamos, no versículo 17 e 18, o apóstolo Paulo vai falar das prerrogativas do povo judeu, de todas as bênçãos, e o apóstolo tratará deste assunto, porque como sábio mestre que era, ele estava pressupondo que quando a igreja de Roma, majoritariamente composta de judeus convertidos, chegassem a ler o que ele havia acabado de escrever, poderiam contestar dizendo: Paulo, você está se esquecendo que nós, os judeus, Deus nos libertou do Egito, Deus fez conosco uma aliança, o sinal externo desta aliança é a circuncisão, os termos desta aliança é a própria lei. Você está se esquecendo que nós somos o povo eleito, o povo escolhido de Deus, quando você quase que nos compara e nos iguala aos gentios, às nações que nunca tiveram acesso à revelação do Velho Testamento. Então Paulo, pressupondo esse tipo de contestação, ele vai confrontar o judeu cristão convertido ou judeu não convertido a Cristo, em função da sua religiosidade. E é nesse ponto que Paulo vai tratar do grande e grave problema que assedia a todas as pessoas religiosas, que é a hipocrisia. A hipocrisia de quem, em nome de Deus, se arvora, tem a pretensão, se apresenta como cristão, como alguém que é de Deus, mas a vida moral, a conduta ética, o caráter e a integridade desta pessoa, quando observada por aqueles que com ela convivem, não lhe dão fundamento e alicerce. As pessoas começam a questionar o próprio Deus e a validade da fé e do Evangelho, porque ouvem dos lábios das pessoas uma coisa, mas observam na conduta moral, no procedimento ético delas, outra coisa. E por isso, por causa desse divórcio, estas pessoas se desestimulam em seguir a Deus, e elas começam a se revoltar contra Deus e contra a fé, e acreditam que é muito melhor estar como estão, porque pelo menos são coerentes, do que estar na igreja, com a Bíblia debaixo do braço, apresentando-se externamente como cristão, mas no dia a dia da vida, vivendo uma vida tão ímpia, tão corrompida e tão mundana quanto as pessoas que nunca abriram sequer as Escrituras ou compareceram a um culto para adorar a Deus. Paulo está tratando exatamente dessa incoerência que dá base para a hipocrisia, de nos apresentarmos diferentes do que somos. Irmãos, o que Paulo está contestando aqui é aquele ditado famoso: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço.
Preste atenção ao que eu estou ensinando. Não preste atenção na minha vida, porque a minha vida, ela contradiz o meu ensino. Eu ensino a verdade, mas eu vivo a mentira. Então, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Nós cristãos dizemos assim: olhe para Cristo. Essa tem sido uma saída que nós temos para dizer que ninguém tem que olhar para os cristãos, porque se olharem tropeçarão, mas o discipulado que Deus nos mandou fazer, ele está fundamentado no exemplo, no ensino através do exemplo. Jesus nos deu um ide, pregar o evangelho e ensinar a obedecer tudo o que ele mandou. Ele não mandou ensinar para que as pessoas soubessem, aprendessem e conhecessem. Ele mandou ensinar a obedecer. E só pode e tem autoridade moral para ensinar a obedecer aquele que, além de conhecer os preceitos, obedece esses preceitos e apresenta a sua própria vida como exemplo de obediência a ser seguido. Paulo dizia: seja meu imitador, porque eu imito Jesus Cristo. Mas nós hoje covardemente dizemos: olhe para Cristo, não olhe para mim, porque você não verá Cristo na minha vida. Irmãos, nós temos que assumir o ônus da nossa fé e entender que a nossa conduta, ela é o alicerce da nossa pregação. De fato, não adianta ter uma conduta íntegra e cerrar os lábios sem dizer às pessoas que convivem conosco que nós somos cristãos e pregar o evangelho. É como uma casa que tem alicerce, mas não tem telhado, não tem paredes. Também falar para todos de Cristo, evangelizá-los e não apresentar o comportamento íntegro, a conduta reta, é como construir uma casa sem alicerces, sabendo que ela desmoronará a qualquer momento. Por isso, esta passagem, ela é extremamente relevante para todos nós, porque ela denuncia esta hipocrisia religiosa. Vamos ver, o apóstolo Paulo no verso 17 e no verso 18, ele elenca e ele descreve os privilégios e as prerrogativas dos judeus. E se nós compararmos por analogia, são também os nossos privilégios e as nossas prerrogativas. Depois, a partir do verso 20, ele vai falar das responsabilidades que são consequência direta e inevitável dos privilégios e das prerrogativas. Porque sempre que Deus investe numa vida, Ele não faz isso por causa dela, mas por causa dos outros. Tudo o que Deus nos dá não é para nos enriquecer pessoalmente, mas é para nos transformar em instrumentos para abençoar os outros. Os judeus se esqueceram do propósito maior das bênçãos de Deus. Eles deveriam ser luz para as nações. Foram eleitos para ser instrumentos de Deus para abençoar as nações, mas eles interpretaram equivocadamente a sua eleição como se eles fossem os melhores. Por isso, quem não era judeu era gentio, era cão. O judeu nem sequer entrava na casa de um homem que não fosse da sua raça. Pedro entrou na casa de um homem chamado Cornélio. Para que Pedro aceitasse entrar na casa de um romano, foi preciso uma revelação de Deus, foi preciso uma manobra sobrenatural para ele aceitar entrar numa casa de um homem que não era judeu. E quando ele retorna a Jerusalém, um alvoroço grande dentro da igreja já estava instalado, e ele foi cobrado porque ele se misturou com os cães, com o povo, os romanos, ou os outros povos de qualquer nacionalidade. O judeu, quando queria sair do sul da Palestina para o norte,
Eles tinham que atravessar para o outro lado para não cruzar Samaria. Eles eram considerados meio judeus. E se tivessem contato com a terra ou um lugar de gentios, deveriam até mesmo sacudir o pó que se apegava aos seus sapatos e pés, para não terem nada consigo destas nações pagãs ímpias e que haviam sido desprezadas por Deus. A sua eleição gerou um nacionalismo e um racismo que fez com que Israel, ao invés de se entender como instrumento de Deus para as nações, como meio, eles se entenderam como fim. As bênçãos de Deus para eles não era por causa deles, mas por causa das nações, e eles não se deram conta disso. E quando se davam conta, era com prepotência. E Paulo vai aqui nos dizer isso. Vamos acompanhar o texto. Verso 17. Mas se tu és chamado judeu. Isto era muito importante. Era um título de honra. Ele era chamado judeu porque assim se apresentava e assim queria ser considerado. E repousas na lei. Além de ser judeu, o fundamento, o alicerce do judeu era a lei. O judeu não construía a sua vida, a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, a sua maneira de entender a vida e a realidade, senão sobre o alicerce da lei de Deus, da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus. Ele repousava, ele descansava sobre o alicerce sólido da palavra que Deus havia revelado. Em terceiro lugar, e te glorias em Deus. Sim, todo verdadeiro judeu, a glória dele era o próprio Deus. A essência de toda verdadeira adoração é se gloriar em Deus, é fazer de Deus o nosso maior orgulho, o nosso maior prazer, a nossa maior satisfação, o nosso bem maior, não ter nada e nem ninguém que chegue aos pés deste ser glorioso e maravilhoso, o ser de Deus. E o judeu que repousava sobre a lei se gloriava em Deus. Em quarto lugar, e conheces a sua vontade. O judeu não era ignorante da vontade de Deus, porque através dos 10 mandamentos e da lei revelada, ele conhecia de maneira objetiva, em um padrão estabelecido, o querer soberano de Deus. Enquanto hoje se diz que a verdade é relativa e culturalmente determinada, sempre os judeus e os cristãos acreditam que, através do conhecimento da lei de Deus, temos acesso ao seu soberano querer, e a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Além de conhecer a vontade de Deus, os judeus iam à prova as coisas excelentes. A lei não prescrevia em detalhes tudo. Muitas vezes nós ficamos diante de um dilema ético. E quando estamos diante de um dilema ético, nós precisamos submeter aquela situação a um teste para descobrir o que é mais excelente, ou seja, moralmente falando, de acordo com os princípios revelados, quais são os princípios que conduzirão a nossa decisão, discernir o certo do errado, o nobre do vil. Por exemplo, conta-se, e isso é fato, e eu gostaria que cada marido aqui, cada esposa aqui, tentasse se colocar nessa situação. Uma mulher está num campo de concentração, presa, vai ser executada. Seu esposo e seus filhos estão fora do campo de concentração, em liberdade. Ela ama seu marido e seus filhos. Seu marido a ama, seus filhos também. Ela descobre que se ela ficar grávida, as grávidas são colocadas em liberdade. E o guarda se oferece para engravidá-la.
E vem a pergunta: se você ama seu marido, você ama seus filhos, você não quer ser fuzilada, você engravidaria para obter através da gravidez a liberdade? Infringiria o mandamento não adulterarás por amor ao marido e aos filhos? E se você, marido, soubesse disso, você diria para ela: esposa, não faça. Ou você diria: esposa, nós amamos você, queremos você, faça. É um dilema ético. O que é mais importante, guardar o mandamento não adulterarás, ou reunir novamente a família? Os dilemas morais, os dilemas éticos que as pessoas se encontram. O judeu conhecia a vontade de Deus, e porque conhecia a vontade de Deus, tinha princípios para submeter as questões morais a teste, e somente aprovar as coisas excelentes, elevadas e nobres, diz o texto sagrado, sendo instruídos na lei. Deus, por intermédio de sacerdotes e profetas, usava a sua lei para instruir, para ensinar os judeus a sua vontade. Consequentemente, verso 19, há uma transição, baseado nestas prerrogativas e privilégios. Sabe como os judeus se viam? E confias que és guias dos cegos. Era assim que eles se entendiam, porque nós conhecemos a Deus, a vontade de Deus, nos gloriamos em Deus, somos instruídos na lei, conhecemos a sua vontade, aprovamos as coisas excelentes, nós estamos em condições de guiarmos os cegos. Portanto, para o judeu, toda a humanidade era cega, e eles eram os guias dos cegos. Eles se consideravam assim, porque tinham Deus, a palavra de Deus e tudo o mais do escrito, no verso 17 e 18, eles se consideravam luz dos que estão em trevas. Então, os não-judeus estavam em trevas, e não adianta ter perfeita visão se você não tem luz para enxergar. Portanto, para guiar o cego, até quem enxerga precisa de luz. Então, eles não só estavam em trevas, mas eram cegos. E os judeus eram os guias e também eram a luz para aquele que caminha. Instruidor dos nécios. Assim, os não-judeus eram considerados nécios, em trevas, cegos, e eles eram instruidores, mestres, eram os discipuladores da humanidade. Mestre de criança, a palavra criança aqui não é literalmente criança, mas quer dizer que o judeu encarava a humanidade numa infância moral, espiritual, e precisava deles para educá-los e discipliná-los, como uma criança depende dos seus pais para aprender as coisas certas e não fazerem as coisas erradas. E tens na lei a forma da ciência e da verdade. Para o judeu, a lei de Deus expressava tanto a ciência como a verdade. Aí então começam as perguntas, que eu acredito que eram como flechas agudas penetrando no coração dos leitores, espadas afiadas traspassando as almas. Paulo pergunta: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Ei, judeu, você se considera mestre, instruidor, luz, guia, conhecedor da verdade, portanto, em condições de ensinar à humanidade a verdade e o caminho de Deus. Você que ensina aos outros, você não ensina a si mesmo? Sabe por que Paulo está perguntando isso? Porque ele via uma dicotomia na vida deles. Eles ensinavam a fazer o que é certo, mas eles não faziam o que era certo. Tu, pois, que pregas que não se deve furtar, furtas?
Era isso que eles pregavam, os 10 mandamentos, para não roubar, mas eles roubavam. Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras. Tu que abominas os ídolos, roubas os templos. Haviam escândalos entre os judeus de desvio de dinheiro nos templos. Flávio Joséfo registrou a história de 4 judeus que convenceram uma nobre romana a enviar para o templo de Jerusalém uma grande oferta em dinheiro para abençoar. E eles desviaram aquela oferta que nunca chegou a Jerusalém. E por conta disso, Tibério expulsou mais uma vez os judeus de Roma. Portanto, como consequência desta conduta, desta contradição e incoerência de ensinar aos outros, mas não a si, de pregar para os outros, mas não para si, de ensinar para os outros e não para si, Paulo vai dizer, meus irmãos, uma coisa: tu que te glorias na lei, você exalta a palavra de Deus, você coloca as escrituras sagradas lá em cima, você desonra a Deus pela transgressão da lei. É como nós hoje dizemos: a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela é suficiente, ela é inspirada, ela é a palavra de Deus, e nós honramos a palavra de Deus, e nos colocamos como defensores das Escrituras para que elas não sejam corrompidas. Escrevemos declarações doutrinárias, confissões de fé, catecismos, promovemos congressos para defender a palavra de Deus, porque nós nos gloriamos da palavra. Um dos princípios da reforma protestante é só a escritura. Toda a doutrina que carecer de fundamento bíblico deve ser rejeitada, não importa quem a promulgou, se o Papa, se um concílio ou se um pastor, não tem fundamento bíblico, deve ser descartado. Só a escritura. Nós que nos gloriamos e exaltamos tanto a lei de Deus, quando nós transgredimos a lei de Deus, nós estamos desonrando o próprio Deus. Então, do que adianta tanto a defesa da Bíblia, se nós não a obedecemos? Como nós podemos elogiá-la, exaltá-la e querer que a humanidade a respeite e considere, porque ela é a palavra de Deus, se nós somos os primeiros a desobedecê-la, a transgredi-la em nossa vida? Não adianta dizer: eu amo a palavra de Deus, ela é a luz que guia os meus passos, ela é a palavra da vida, é a palavra do Evangelho, se quando chega a segunda-feira eu não a obedeço, terça-feira eu não a obedeço. Pecado é transgredir as leis de Deus, pecado é ultrapassar os limites delimitados por Deus, é transgressão. Desonramos o próprio Deus, ou insultamos, desrespeitamos a Deus, quando enaltecemos a sua palavra com congressos, livros e palavras, mas desobedecemos a Deus no nosso dia a dia. Irmãos, isto aqui é sério demais, e Paulo vai dizer: assim, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Os gentios observavam os judeus, o amor deles à lei, o respeito deles à lei, o quanto eles enalteciam a lei, mas observavam o quanto eles quebravam a própria lei que eles enalteciam. Eles pregavam, mas não viviam. Eles ensinavam, mas não obedeciam. E aí, os gentios, as pessoas blasfemavam. Observem, se nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos apresentar que Deus criou o povo de Israel para publicar o seu louvor. Israel deveria ser um povo através do qual a humanidade daria a Deus glória,
porque a blasfêmia é o antônimo, é o oposto de adoração e louvor. Nós queremos que Deus seja louvado, mas Deus é blasfemado pelas pessoas quando eu, pastor, aqui prego para vocês e as pessoas que andam comigo na rua percebem que eu sou imoral, eu sou desonesto, eu não vivo o que eu prego. Então as pessoas que observam essa hipocrisia, elas vão dizer: eu não quero este Deus, eu não quero este evangelho, eu não quero esta fé. Ela é bonita para a situação do templo e da igreja, mas ela não serve para a vida. Está aí esse pastor que rouba, está aí esse bispo que desvia, está aí estas pessoas que se apresentam como os monitores da verdade, dos bons costumes, mas são os primeiros a serem desonestos. E as pessoas começam a blasfemar. Deus quer ser louvado e honrado. E a nossa vida deveria ser o alicerce da nossa fé. Ao dizer às pessoas: eu creio em Deus e a Bíblia é a palavra de Deus, as pessoas, ao olharem a nossa vida, o nosso caráter, deveriam dizer: de fato é. Esse homem não é perfeito, mas ele vive de acordo com o que ele crê. Ele não é hipócrita, ele não tem uma teoria e uma outra prática. Portanto, o que Paulo está dizendo é que o propósito de Israel era ser um instrumento de louvor, mas eles estavam sendo instrumentos de blasfêmia. É o que acontece conosco hoje, quando a nossa vida fora deste lugar contraria tudo que nós acreditamos e professamos e defendemos com unhas e dentes. Jesus disse: ai do mundo, coitado do mundo. É inevitável que existam tropeços. Não vai nunca ter um momento que todos viverão perfeitamente. Coitado do mundo, porque quando um cristão tropeça e dá mau testemunho, coitado do mundo, sabe por quê? Porque o mundo se revolta e diz: eu não quero Deus. Eu estou cansado de conversar com pessoas que me dizem: eu não quero Jesus, eu não quero o evangelho, eu já trabalhei com crente, eu tenho vizinho crente, eu tenho pessoas que domingo estão na igreja, mas durante a semana são tão imorais e desonestas quanto as outras. Eu prefiro estar como eu estou, eu prefiro muito mais ser como eu sou do que ir para uma igreja e ter uma vida contrária ao que eu prego. Quantas pessoas já lhe disseram isso? Quando eu digo para alguém na rua que eu sou pastor, eu digo: não sou picareta, eu tenho que dizer isso, porque parece que a palavra pastor agora é sinônimo de aproveitador, de ganancioso, de avarento, de cobiçoso, de torpe ganância. Porque a imagem que já está estabelecida é de que o evangelho é um instrumento para arrancar dinheiro das pessoas. Esse falso evangelho que está sendo pregado, essa prosperidade que está sendo pregada, transformando as coisas de Deus em negócio. Quando você e eu pecamos, o mundo sofre. Por quê? Porque fortalece a sua incredulidade. Está escrito, disse Paulo, leiam o capítulo 52 de Isaías, leiam o capítulo 36 de Ezequiel, os judeus do exílio, e o nome de Deus sendo blasfemado, os babilônios dizendo: cadê o Deus desse povo? Esse povo está aqui derrotado, escravizado. O Deus deles é um Deus de uma tribo, não é um Deus que não vale nada, é um Deus fraco. O nome de Deus sendo blasfemado, porque Deus estava disciplinando o seu povo. E quando Deus nos disciplina por causa das nossas desobediências, as pessoas olham para nós e perguntam: onde está o teu Deus? Por que isso está acontecendo com você? Pastor Davi Gomes pregou na igreja de Piedade e ele contou que no domingo que antecedeu a sua ida àquela igreja para pregar, um rapaz cantou lindamente na igreja, coisa fantástica, um louvor assim que todos se arrepiaram, e ele foi à porta a convite do pastor para receber os cumprimentos.
Mas lá na congregação tinha um visitante que trabalhava com ele. E na frente do pastor Davi Gomes, do pastor da igreja, do rapaz, disse: aqui você canta muito bonito, mas os palavrões que você xinga e o que você diz lá onde nós trabalhamos, que diferença? Aquele rapaz ficou profundamente envergonhado, porque ele cantava muito bonito no culto, mas as palavras torpes que ele dizia no dia a dia o denunciaram como um hipócrita, uma pessoa falsa. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu não quero trabalhar com um crente nunca. Por que não? O crente tem que ser o melhor patrão, como também o melhor empregado. Tem que ser o melhor professor e tem que ser também o melhor aluno. Tu que pregas, não pregas para ti? É o que Paulo está dizendo. O nome de Deus é blasfemado. A nossa vida, disse Jesus, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele disse que a nossa luz tem que brilhar, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e elas glorifiquem a Deus. É da observação daquilo que fazemos que as pessoas darão glórias a Deus. Pedro diz na sua carta que os cristãos para os quais ele escreveu estavam sendo chamados de malfeitores. Ele disse: tenham um comportamento ético elevado, para tapar a boca daqueles que criticam, e ao verem a conduta elevada de vocês, moral, no dia da visitação, glorifiquem a Deus. Portanto, se queremos que as pessoas creiam em Deus, porque elas precisam de salvação, vamos nos lembrar que elas olharão para nós, e o que somos e como vivemos pode contradizer aquilo que nós pregamos, e as pessoas dirão: eu não quero isso para mim, eu não sou hipócrita, eu prefiro continuar como estou do que aderir a uma fé que não me transforma, que não faz a menor diferença. E nós dizemos: eu não julgo ninguém, eu julgo porque a Bíblia ensina a julgar. Esse é um assunto que nós precisamos aprender. Jesus disse: não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. E ele também disse: pelos frutos os conhecereis. Você conhece a qualidade da árvore provando o fruto da árvore. Portanto, se o fruto é amargo, é azedo, é porque a árvore não presta. Os nossos atos, as nossas condutas, a nossa vida apresentam os frutos, e as pessoas deduzirão se somos novas criaturas em Cristo Jesus a partir dos frutos que elas provarem quando fizerem um negócio conosco e nós honrarmos a palavra, pagarmos em dia, sermos honestos com as pessoas, fiéis nos nossos olhares, não só quando as esposas estão do nosso lado, mas principalmente quando elas estão longe de nós, fiéis na internet, quando estamos sós numa sala e não tem ninguém, e temos acesso ao que há de pior, de imoralidade, e nós optamos por santidade, por coisas boas, por coisas nobres e edificantes espiritualmente. É coerência. Nós não podemos pregar que Deus é Deus e defender o divórcio, e defender o aborto, e defender o homossexualismo. São coisas incompatíveis com a palavra de Deus. Paulo, meus irmãos, está confrontando a cada um de nós, e Jesus se dirigiu aos religiosos da sua época dizendo: fariseu cego. Você já imaginou a autoridade e a coragem de Jesus de se dirigir àquele grupo tão numericamente expressivo e politicamente forte, e dizer: fariseu cego, fariseu hipócrita? Era assim que ele falava. Você por fora é como um sepulcro de granito, com letras douradas em aço inoxidável, mas por dentro você é um corpo em estado de decomposição. Você só lava o copo por fora, mas por dentro o copo está sujo, está imundo. Guia cego, os judeus julgavam os guias.
Jesus disse: um guia cego não pode guiar um cego, ambos cairão no barranco. Os judeus se consideravam o quê? Guias, e Jesus disse: vocês são cegos. Os fariseus disseram para Jesus certa vez: somos nós também cegos? Essa palavra é para nós, e o Senhor disse: se vocês admitissem que são cegos, ok, mas como vocês dizem, vemos, vocês permanecem no pecado. Eles se julgavam esclarecidos, vendo, conhecendo a Deus e a vontade de Deus, mas eles eram cegos. Eles diziam: somos judeus, descendentes de Abraão. Jesus disse: vocês são do diabo, o pai de vocês é o diabo. Vocês podem imaginar a coragem de Jesus de dizer isso para o judeu? Você que se diz descendente de Abraão, você é filho do diabo, você não é filho de Deus. Por isso que o odiaram, por isso o crucificaram. Irmãos, o Senhor Jesus é o primeiro contra a hipocrisia, o fingimento, parecer às pessoas que somos bons, amigos, íntegros, quando na verdade não somos. Que Deus, irmãos, através da sua palavra, nos liberte dessa hipocrisia. Nenhum de nós é perfeito. Nós estamos lutando contra os nossos pecados. Nós diariamente precisamos nos ajoelhar e suplicar a graça para viver aquele dia de acordo com a vontade de Deus. Nunca foi e não é fácil ser cristão. Somos cobrados por tudo e por todos. Somos falhos e pecadores. Somos tentados. E se nós não recorrermos ao Espírito Santo de Deus em oração, se nós não recorrermos à palavra de Deus, se nós não recorrermos à comunhão do corpo de Cristo, como venceremos a nossa própria natureza pecaminosa? Como nós venceremos esse mundo pecaminoso? Amigos e amigas que estão numa campanha para destruir a família. Quantos de vocês aqui já ouviram colegas na faculdade, amigos do trabalho, detonando com o lar e a família? São pessoas infelizes e querem ver a infelicidade de todo mundo. São pessoas que não gostam de ver um lar estruturado, uma família feliz, porque não tem uma família feliz. E começam a pregar que o casamento é uma instituição falida. Eu liguei a CBN para ouvir o rádio, e uma doutora, eu não sei o nome porque eu já peguei entrevista pelo meio, estava sendo entrevistada ao vivo para o Brasil inteiro, e ela estava dizendo: esta questão de querer monopolizar o cônjuge, isso é um modelo falido. O seu companheiro só tem responsabilidade moral quando ele está do seu lado. Temos que parar com esta coisa de onde ele está, com quem ele estiver é problema dele. O que importa é quando ele está com você. Não pode haver monopólio. O marido quer ter aquela mulher, é minha. A mulher diz: é meu marido. Observe, uma mulher doutora. Não era uma pessoa ignorante. Era alguém considerada e a nível nacional dando entrevista. Esses são os valores da nossa sociedade perdida, infeliz, e que quer destruir o que é de Deus. Por isso, nós temos que ser exemplo. Nós que conhecemos a lei de Deus, tu és chamado judeu, Paulo podia agora dizer: tu és chamado cristão. Você também repousa na lei, na palavra, na Bíblia Sagrada. No culto você se gloria em Deus. Você conhece a vontade de Deus. Você aprova as coisas moralmente elevadas. Você é instruído na lei, na escola dominical, nos cultos. E você acha que pode evangelizar, porque você é guia de cego, é luz para os que estão em trevas. Você é discipulador dos nécios, é mestre das crianças. Você valoriza a palavra de Deus. Pois bem, nós que estamos aqui, será que nós vamos ensinar para o mundo como viver e não viveremos? Tiago diz na sua carta que não há lugar mais perigoso do que o púlpito na face da terra, porque aquele que vai para a frente de uma classe de escola dominical ensinar a palavra de Deus, ou vai assomar um púlpito para pregar a palavra de Deus, se ele não viver
de acordo com o que ele ensina e prega, ele no juízo final, ele será cobrado e julgado por Deus com um rigor muito maior do que as demais pessoas, porque quem se atreve a ensinar as Escrituras tem dever moral e espiritual de viver de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia, meus irmãos, deixa muito claro que Deus cobrará de nós. A minha oração é que as pessoas olhem para nós e digam: ali vai um verdadeiro cristão, ele ama Jesus Cristo, ele adora Jesus Cristo e ele vive de acordo com a palavra de Jesus Cristo. E essa pessoa diz: eu também quero esse Deus, eu quero esse Deus. Por isso, esse mesmo apóstolo Paulo disse: eu esmurro o meu corpo, eu o reduzo à servidão. Sabe por quê? Porque depois de pregar, eu não quero ficar reprovado. Ou seja, eu exerço uma disciplina severa sobre mim mesmo, para que eu não fique reprovado nem pela minha consciência e nem pelas pessoas, e nem por Deus, como alguém que não vive o que prega. Isso é hipocrisia. Por isso tem muitos cristãos anônimos, chegam nos lugares e nunca ninguém descobre, é como um agente 007, ninguém sabe que ele é cristão, nunca, ele é um espião infiltrado, ninguém sabe, e ele não diz, porque ele sabe que não tem vida para dizer eu sou cristão, então ele fica no anonimato, para que ninguém saiba, para ele não passar vergonha. Ou o Senhor será louvado por causa da nossa vida, ou o nome do Senhor será blasfemado por causa da nossa vida. Deus nos dá poder e autoridade para viver uma vida santa, portanto precisamos buscar, o segredo é buscar o poder do Espírito Santo para viver uma vida no centro da vontade de Deus. Ele tem esse poder para nos ajudar. Portanto, vamos orar a Deus. E se você nesta noite entrou aqui crítico, dizendo: eu não quero saber de Deus nem de igreja por causa das pessoas que eu conheço, então eu quero lhe dizer nesta noite: esqueça os maus exemplos que já lhe deram e olhe para Cristo, olhe para a verdade de Cristo e saiba, você precisa de Jesus Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, nós não temos outra alternativa. Não permita que o mau exemplo de pessoas venham a influenciá-lo a esse ponto, porque o prejuízo será seu e tão somente seu. Se arrependa, creia. Se você é cristão e assim se apresenta aí fora, então honre esse nome, ou troque de nome, ou abra mão da sua fé. Viva como cristão, e eu tenho certeza que todos os que se decidirem a honrar a Deus, serão honrados por Deus, porque Deus honra quem deseja glorificá-lo, através de uma vida santa, e Ele sabe que nós somos pecadores, falhos, e o quanto nós precisamos dEle, para viver com dignidade a vida cristã. Vamos orar ao nosso Deus.